Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, às vezes em que Rui Falcão bateu de frente com João Lourenço. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir. Né? Rui Falcão, o temível, o arrogante militante do MPLA. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti, comente bastante que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, é bem essencial vocês fazerem isso, porque isso nos ajuda bastante, tá a entender? Criem as vossas opiniões, que é mais essencial ainda, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, esse partido comunista, socialista, que vem como é que fala? Desgovernar o país há anos, ok? Vocês que querem ter as vossas marcas divulgadas aqui na nossa plataforma, é só vocês entrarem em contato com o J Privado, os links estão na descrição. Faça como a Mandão Rosas Business Corporation, seja o nosso patrocinador oficial. Então, sem mais delongas, vamos lá ouvir aqui o recado da Manuel Rosas Business Corporation. Let's get it! Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher, que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês, e o Standard, que são 24 meses, e durante um ano você irá receber 40 mil, e no segundo ano a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba! Às vezes em que o Rui Falcão, militante do MPLA, exonerado recentemente, né, bateu de frente com o presidente Kim Jong-un, João Lourenço. É isso mesmo que vocês estão a ouvir dizer. Como vocês sabem, o cidadão Rui Falcão é arrogante pra caramba, né? E nisso, vocês sabem como é que ele é, né? E olha, com as eleições do MPLA se aproximando cada vez mais, as discussões políticas crescem a todo instante, principalmente em um momento onde as redes sociais ganham importância social nos debates e na velocidade das informações. Tudo isso aumenta questões debatendo sobre o MPLA, os seus candidatos, quem será o presidente deste mesmo partido. Hoje, viemos trazer aqui todas as vezes em que o cidadão Rui Falcão bateu de frente com João Lourenço, com o governo do MPLA, basicamente tipo remou contra a maré, né, contra o MPLA. Vale relembrar que há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, propriamente em 2020, lá nos meados de setembro, o então governador da província de Benguela disse em uma entrevista que os incompetentes do executivo do presidente João Lourenço residiam em Luanda, ou melhor, estavam em Luanda. Sim, o mesmo ainda acrescentou, né, Rui Falcão, desabafando que não há descentralização em Angola, né? Luanda continua a decidir tudo do que acontece no país. O que nós não podemos aceitar é que continuem a passar atestados de incompetência quando seguramente os incompetentes não estão aqui, né? Disse naquela altura. O mesmo ainda acrescentou, né, dizendo que pode-se tomar a decisão política, mas se não houver descentralização de quadros e recursos, nós não temos de que continuar a agradecer essa descentralização, porque efetivamente na prática não vai dar resultado nenhum, e é o que está a acontecer. É inadmissível que as mangas do aeroporto da Catumela estejam variadas há 14 meses, só promessas e nada de solução. Temos o caminhos de ferro de Benguela, é como eu costumo dizer, só traz, não leva. E o que eu quero dizer com isso estão aquelas que, além fronteiras, produzem o minério, são os que trazem mercadoria para o nosso Porto do Lubito, mas do nosso Porto do Lubito não sai nada, não leva nada, porque o nosso nível de desenvolvimento está cada vez mais lento, né? Disse o então governador da província de Benguela, né, em 2020. Olha, para vocês ouvirem mesmo, eu vou deixar aqui para vocês escutarem as falas do próprio Rui Falcão. Vamos lá ouvir.
Visita do Ministro da Administração do Território, Marci Lopes, o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, criticou dura e abertamente a atual política de descentralização do executivo angolano, que, na sua opinião, não funciona por interferência política, dando como exemplo o PIM, e deixou claro que os incompetentes não estão em Benguela. Aliás, o próprio PIM, é um exemplo disso, da contradição entre a vontade política e a atuação prática. Quando um ministério tem que fazer um concurso público para fazer uma terraplanagem de 20 quilômetros no município do Bocoio para unir a Estrada Nacional ao passe, é a passagem de um atestado de incompetência aos que falam muito da descentralização. Se houver sentido de Estado, houver honestidade, houver competência, podemos nós próprios fazer melhor. O que nós não podemos aceitar é que nos continuem a passar atestados de incompetência, quando os incompetentes seguramente não estão aqui. Continuando com tons críticos, Rui Falcão pediu a quem toma decisões a partir de Luanda mais sensibilidade para com Benguela, como, por exemplo, não alocar recursos para a recolha do lixo. Mas não é admissível que cidades como Benguela e Lubito fiquem meses sem recursos para recolha sequer de resíduos sólidos. É preciso haver mais sensibilidade para quem toma decisões em Luanda. É preciso que quem toma decisões venha um bocado ter connosco e que vá connosco ao interior ver as dificuldades que temos. Continuamos a inverter a pirâmide e enquanto não trouxermos esses quadros para vivenciarem a realidade, as decisões são sempre erradas e particularmente quando essas decisões são tomadas sem ouvir quem está no terreno. As críticas ao excesso de centralização da vida do país em Luanda foram também direcionadas ao setor dos transportes, e a gestão centralizada do Aeroporto Internacional da Catumbela e do CFB foram as referências do Rui Falcão. É inadmissível que as mangas daquele aeroporto estejam avariadas há 14 meses. 14 meses. Promessas de solução, mas o que é certo é que não funciona. Como, de facto, explorar uma unidade daquelas quando questões ínfimas nos podem bloquear, pelo menos em termos de imagem. Temos o CFB, é como eu costumo dizer, é um caminho de ferro que só traz, não leva. O que é que eu quero dizer com isso? Estão aqueles que, para além fronteiras, produzem o minério, etc., e que podem utilizar a nossa rede, são os que trazem mercadoria para o nosso porto de Lubito. Mas do nosso porto de Lubito até o Kassai não vai nada, porque o nosso nível de desenvolvimento está cada vez mais lento. Com estes indicadores, o governador de Benguela não tem dúvidas que, na prática, não existe descentralização financeira nem de recursos humanos em Angola. Não há descentralização que resista quando ela é apenas teórica. Ou seja, quando o bem fundado da intenção se circunscreve única e exclusivamente à decisão dos atos normativos ou de passagem de autorizações circunstanciais. É preciso irmos mais a fundo. É preciso materializarmos de facto essa descentralização. Pode-se tomar a decisão política, mas se não houver descentralização de quadros e não houver descentralização dos recursos, nós só temos que continuar a agradecer essa descentralização, porque efetivamente na prática não vai dar resultado nenhum. E é o que está a acontecer. O desabafo do governador Rui Falcão na visita do Ministro da Administração do Território, Marci Lopes, desde a cidade das Acácias Rubras, Zé Manel. Vale relembrar que essa entrevista aconteceu em 2020. Anos depois, mais ou menos 3 ou 4 anos depois, o Rui Falcão deu mais uma entrevista à Rádio LAC, onde simplesmente o cidadão falou sobre um possível terceiro mandato do próprio João Lourenço. O secretário para a informação, na altura, do MPLA, Rui Falcão, recentemente afirmou que
o presidente João Lourenço não terá o direito de um terceiro mandato, negando assim especulações anteriores. Essa declaração busca dissipar dúvidas que surgiram sobre a possibilidade de uma revisão constitucional para permitir um terceiro mandato. Sim, quem disse isso foi o próprio Rui Falcão. E em uma entrevista, mano, meio descontraída, entre outros, tá entendendo? E isso soou mal para o camarada Kim Jong-un. Eu vou deixar aqui mais uma vez um áudio em que indica que Rui Falcão bateu de frente com João Lourenço. Vamos lá ouvir. Entre os países mais corruptos do continente, o Presidente da República não vai ter um terceiro mandato. São garantias dadas hoje pelo Secretário para a Informação do MPLA. ALAC, Rui Falcão assegurou que o assunto nunca foi discutido no seu partido e justifica a impossibilidade de um terceiro mandato com base nos estatutos do MPLA e a Constituição, que prevê apenas 2 mandatos para cada candidato. Segundo Rui Falcão, o MPLA tem outros quadros capazes para ocupar o cargo de Presidente da República. Se for por aquilo que é a biografia, tempo de militância, qualidade, exercício de funções de responsabilidade e de representação, etc, etc, terá alguns milhares que têm, digamos, perfil para poder vir a ser presidentes do partido. Haverá depois um núcleo mais restrito, porque isto vai afunilando, né? À medida que vamos analisando perfis, isto vai afunilando. E depois haverá uma meia dúzia que pode efetivamente disputar o exercício dessa função. Isso seguramente não passou por órgão nenhum do partido. Quando o MPLA pensa, o MPLA escreve. E os órgãos competentes aprovam ou não aprovam. Essa é uma questão que nem sequer foi levantada no nosso seio. Eu costumo ouvir em conversas de bar que isso é discutido, mas não podemos trazer para a direção do partido aquilo que são conversas de esquina. As regras devem ser cumpridas. Uma das regras é imposta pela Constituição. Outras regras são impostas pelos próprios estatutos do partido. Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e aquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos que há uma série de handicaps que se põem no caminho de quem pode pensar assim. Está privado diante dessa toda situação, o que você tem a dizer? Olha, ele só falou a verdade. Chega uma certa altura que você fala assim, tipo, não dá mais, vamos começar a falar a verdade. E é isso que o cidadão Rui Falcão tentou passar, tentou avisar. Mas como vocês sabem, eles são militantes do MPLA, vocês sabem que eles não irão melhorar, tá entendendo? Iriam continuar do mesmo jeito, porque assim, eles são assim. E o Eri, estamos juntos. Obrigado por vocês terem assistido. Esse é mais aquele quadro do nosso canal que, às vezes, em que um político bateu de frente com o Kim Jong-un, ok? Tamo juntos, one love.